Olá! Para quem não me conhece, eu sou Emanuela, especialista em educação infantil e hoje nós vamos falar sobre um tema que está em alta: como lidar com seu filho nessa época de pandemia. Eu vejo que muitos pais estão um pouco perdidos em como lidar com seu filho em casa, né? Porque antes o seu filho tinha uma rotina, né? De repente ele ia para a escola, então ele chegava num horário, aí com esse horário que você tinha, você dava mais atenção para ele. Agora não, ele fica em casa com você o tempo todo, né? E eu vejo que os pais estão sem saber como lidar, o que fazer, né? Mantém a rotina, faz um horário, né? O que eu posso fazer? Então eu vou dar algumas dicas. É importante sim que a criança mantenha uma rotina, né? Uma rotina mais leve. Por quê? Porque ela está em casa, né? Não é uma rotina que ela tinha antes dessa pandemia. Então você pode manter uma rotina, vamos supor, a criança acorda num certo horário, você mantém esse horário que ela acorda, né? Oferece o café da manhã, o almoço, sempre nos mesmos horários, né? Mas que não seja de uma forma muito rígida, tá? Não precisa ser muito rígido. E eu acho legal nessa época da pandemia a gente tentar lidar com os nossos filhos, tentando resgatar as brincadeiras, né? O contato com eles, tentar contar historinhas, brincar bastante com essa criança, né? Outra dica que eu dou também: se seu filho ia para a escola e tinha toda aquela rotina na escola e ele está tendo, né, as atividades para fazer, então ofereça para ele essa atividade no momento que ele está mais tranquilo, que você percebe que ele está mais atento, né? Então não adianta a criança acordar e logo você querer dar as atividades da escola para ele fazer, que provavelmente ele não vai conseguir, né? Ele ainda vai estar sonolento. Então tenta oferecer num período que ele esteja mais tranquilo para fazer essa atividade, né? No momento que ele esteja com vontade de fazer, né? Mostre para ele que essa atividade é só um complemento daquela parte que ele está vivendo agora. Não precisa ser nada rígido, tá? Um outro item que eu estou vendo que os pais estão com bastante dificuldade, né, é em relação aos afazeres de casa mesmo, né? O escovar os dentes, tomar o banho, né, na hora de dormir. Tô vendo que os pais estão com dificuldades em fazer com que a criança entenda, né, que ele precisa fazer esses afazeres, né? E como a gente pode fazer com que a criança nos ouça, né, e entenda que isso é uma parte importante da nossa vida, né? Você pode fazer os combinados com seu filho. Então você pode oferecer para ele opções, por exemplo, né? Após o almoço, a criança almoçou, você pode perguntar: filho, o que você prefere? Escovar os dentes após comer, logo após comermos? Ou você quer daqui 5 minutos ou daqui um tempinho escovar os dentes? Ofereça duas opções, mas que isso não acho que seja viável, tá? Então ele já vai se sentindo mais importante, ele vai percebendo que ele pode ter as escolhas, né? Mas ele vai ter que escolher entre essas duas opções e aí ele vai ter que fazer. O importante nesse momento é entendermos que, assim como a gente, né, nós pais, essa criança também está estressada, né? Ela era uma criança que saía bastante, que via os amigos, que ia para a escola de repente, que tinha contato com outras crianças, né, que brincava, que corria, gastava energia. Hoje, estando em casa, ela já não gasta mais essa energia, não encontra muitos amigos, quiçá virtualmente, né? Mas assim, pessoalmente ela já não tá tendo mais esse contato. Então muita coisa mudou na cabecinha dela. Se para nós adultos já está sendo difícil passar por esse momento da pandemia, imagina para criança, né? Que não tem a liberdade de poder fazer as coisas. Porque nós adultos, se quisermos, mesmo estando passando por esse período de pandemia, a gente pode tomar a liberdade de sair. A criança não, ela depende de nós, do nosso consentimento, se ela vai poder sair ou não, né? Então ela está muito assim, é uma criança que está mais presa, mais reclusa. Então nós temos que fazer com que a nossa casa seja um ambiente mais atrativo, né? Então brinque bastante com seu filho, né? Converse bastante com ele, abrace, né? Dê bastante carinho e entenda que ele também está passando por um momento de conflito, tá bom? Então eu acho que com essas dicas esse momento tende a ser um pouquinho mais amenizado e ser uma época melhor, assim, tá bom?